Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no Impulse Cast, ao vivo aqui com o Ernesto. É um prazer receber você, Ernesto, aqui nesse evento maravilhoso. E eu queria saber, como todas as pessoas que estão participando e assistiram sua palestra, que você contasse um pouco da tua história. Você sabe que hoje as pessoas querem ter sucesso nas empresas, ter uma vida plena, com saúde, e a gente sabe que você é um grande... você fala muito bem sobre isso e você pratica isso na sua vida. Ernesto, conta para nós a história da TOTUS, como é que a TOTUS nasceu, em que momento você percebeu que você iria ser uma pessoa muito bem sucedida. Obrigado pela presença aqui. Então, Mauro, a história da TOTUS, ela é bem interessante, porque aconteceram coisas assim que não são tão comuns, né? Primeiro que a empresa nasceu realmente de um negócio muito pequeno, porque na época em que a SIGA foi fundada, a área de processamento de dados ainda era muito pobre. E o interessante é que também isso tudo nasceu porque eu trabalhava numa empresa que de um dia para o outro encerrou as atividades, no caso a Siemens. Eu tenho certeza que se isso não tivesse acontecido, eu até hoje não teria aberto uma empresa. Seria funcionário, colaborador de uma empresa. Mas com isso, de um dia para o outro você está desempregado, mas eu tinha um sistema já que estava bem desenvolvido, porque eu usava ele para mostrar o que os computadores da Siemens faziam, e eu montei uma empresa. Começou a se chamar SIGA. Sempre programando. Outra coisa é saber escolher as pessoas. Fui contratando gente e tal, tenho funcionários. A empresa foi crescendo, mas eu vi que tinha um funcionário lá que se destacava, que era realmente muito bom, que na parte administrativa dava boas ideias, enfim, tinha um diferencial. O que eu fiz? Coloquei ele como sócio. Então, quando você coloca uma pessoa como sócio, ela passa a fazer parte da empresa. Até vai às vezes ganhar mais que você, vai mandar mais que você, mas você realmente tem alguém que está te complementando, né? Então você precisa ver no que você é bom e procurar pessoas que completem toda essa qualidade de opções de serviços que uma empresa precisa ter. Seja na parte técnica, seja na parte pessoal, né, de relações humanas, seja na parte de gestão, seja na parte financeira. Foi assim que a SIGA, que depois virou Microsiga, com a entrada do Laércio, e que hoje é a TOTUS, o processo da TOTUS também é muito interessante, porque a gente viu que se a gente não se unisse, fortes concorrentes que éramos, realmente a concorrência ia acabar com a gente. Chegaram aqui no Brasil na década de 90, e empresas enormes, fazendo a mesma coisa que nós, começaram a nos ameaçar, nós nos unimos, e o Brasil hoje é o único país do mundo onde uma empresa nacional, a TOTUS, é a maior empresa de ERP, não é a SAP. Percebendo assim a forma como você está expondo tudo o que aconteceu, eu percebo que, quer dizer, dá a impressão que realmente você é uma pessoa que, não que você não tenha um ego alto, mas você é uma pessoa humilde que soube reconhecer o talento de uma outra pessoa. Você acha que isso, Ernesto, foi um fator assim muito importante para o teu sucesso? Saber entender que às vezes tem uma pessoa numa outra área que pode contribuir para você, essa humildade de ter esse entendimento e não ter ego? Então, não é bem humildade. Eu diria mais que é inteligência. Porque a vida hoje, ela está tão complexa, com toda essa tecnologia, com todo esse processo de concorrência, né? Esses países capitalistas e tal. Então, se você não tiver um trabalho em equipe, se você não se juntar às pessoas que realmente têm qualidade, você, querendo fazer tudo sozinho, não vai conseguir. É como um time como esporte, um time de futebol. Por falar em esporte, Ernesto, eu sei que você é um apaixonado pelo esporte, né? Desde quando veio essa paixão pelo esporte e a prática esportiva? Olha, também isso nasceu de uma coisa ruim. Eu, quando tinha 7 anos, um médico constatou que a minha perna esquerda era mais fina do que a direita. Foi um início de paralisia infantil que eu tive. Poxa vida. Eu até tinha um amigo que já estava andando em cadeira de rodas. Então eu já sabia o que significava isso. Na época não tinha cura. Mas aí o médico me falou, olha, vamos ver se não evolui. E uma das formas de não evoluir é fazer muito esporte.
Imagina se eu vi isso de um médico. Aí eu comecei a jogar futebol, vôlei, basquete, tênis, natação. Nunca joguei nada bem, mas principalmente natação, que eu faço até hoje. Praticar esportes. Sim. Aí você se mantém jovem, você se mantém com saúde. Então, e o Brasil precisa incentivar isso. Eu estava comentando com você até que alguns clubes estão tendo que adotar militantes para realmente enaltecer, motivar os sócios, né? Praticarem. A praticar esportes. Então o esporte é um dos princípios do Netas, né? Entre alimentação, dormir bem, mas o esporte, além de você fazer amigos, você cria um físico resistente e é gostoso. Você gosta, você pratica, viaja, ganha, perde. O importante é o desenvolvimento do seu corpo. Legal. Bom, para quem está chegando agora, aí nós estamos falando com o Ernesto Haber-Korn, um empresário, cofundador da TOTVS, hoje é a 6ª maior empresa no mundo de tecnologia. E, Ernesto, você imaginou chegar no ponto que você chegou, profissionalmente, de sucesso? Como é que foi essa história? Conta assim rapidamente para a gente, até para servir de exemplo para outras pessoas, empreendedores aí que estão iniciando suas carreiras. Exato. Eu nunca imaginei, né? Me formei em administração de empresa, eu tive muitos momentos de frustração na vida. Um deles até foi a faculdade. Eu queria muito fazer engenharia, mas eu tive uma professora de química que não conseguia explicar para a gente como é que se forma a água, como é que se formam os produtos químicos. Eu não tinha a mínima ideia. Então eu fui fazer administração de empresas. Mas depois voltei para a área técnica, mas como programador. Então, esse crescimento foi surgindo aos poucos. Então eu diria que você se juntar a pessoas boas, você não tem inveja, quer dizer, você dá posições importantes, até às vezes mais importantes do que a sua, para aqueles colaboradores que você realmente vê que são melhores do que você. Você vê que você tem que atender o teu cliente, né? A gente vive num mundo capitalista, então o cliente tem muitas opções. Você é apenas uma opção entre muitas. Então você precisa atender bem. E você precisa também dar condições excelentes para os seus colaboradores. Perfeito. Então, às vezes, fazer eles ganharem bem, ensinar, fazer eles viajarem, para montar uma equipe. E com essa equipe a tua empresa vai crescer. Hoje, por exemplo, depois que abriu o capital, eu fui para o conselho, e aí eu fico em casa. Não fico, porque realmente eu vou ter outra empresa. Apenas para ter o que fazer. E a Efraflex está crescendo para burro. É também uma empresa de RP. Mas o que me dá gosto é realmente todo dia ir lá, ver os colaboradores trabalhando, eu vendo a aquisição de novos clientes, eu vendo a empresa crescer. E isso é uma emoção, é viver a vida, é ter o que fazer. E agora também um pouco a parte assim mais espiritual, a família. Então não só fazer esporte, mas também fazer atividades de ajuda, colaboração com outras pessoas, fazer cursos, ensinar as pessoas, dar palestras, participar da comunidade que você vive, da sociedade. Muito bom. Bom, você trabalhou a vida toda na área de tecnologia, assim como Steve Jobs, Bill Gates. Você sabe, você não gosta muito que eu fale isso, mas você sabe que você é considerado o Bill Gates brasileiro, né? Aos 81 anos de idade que você tem hoje, com essa vida super ativa, qual é o sonho, o objetivo do Ernesto que você ainda percorre atrás e quer alcançar, aos 81 anos de idade? Infelizmente, né? Deus fez a gente dessa forma. Você nasce, cresce, mas vai ficando velho. E velho não é muito bem visto. Os jovens pensam assim, não, velho foi para ficar em casa, velho foi para esperar a morte chegar. E não é o seu caso, né? E não é o seu caso, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar realmente até o último momento. Certo. Isso, o esporte é muito importante, a alimentação é muito importante, dormir o suficiente é muito importante. Quer dizer, manter a saúde, manter o seu corpo físico e sempre ter o que fazer. Ficar sem ter o que fazer,
Você acordar de manhã e falar assim, hoje eu não tenho nada para fazer. Tem muita gente que sonha com isso. Eu não me conformo. Pessoa, o que você vai fazer hoje? Nada. Nada. Ô Ernesto, mas você não acha que esse nada, quando você falou nada, é porque justamente você já alcançou tudo que era necessário. Sua empresa anda, seus negócios andam, né? Mas sempre você tem que precisa ter de uma meta, de um meta. objetivo. Isso. Sempre você tem que ter um objetivo novo, porque o passado já passou. Isso. Então, mesmo que pegar o meu exemplo, né? Bom, eu abri o capital, montei uma empresa como a TOTUS, com outras pessoas que me ajudaram e tal. Bom, passado muito bacana, mas isso não representa nada em relação ao futuro. Então eu sempre estou pensando nos planos que estão em aberto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já me falou em off aqui que você, teoricamente, você é ateu. Você acha que Deus deu uma mãozinha na sua vida? Na sua carreira? Olha, essa questão da religião e da vida é uma coisa que a gente não sabe, né? A gente não sabe para onde a gente vai depois que morre, né? O ateu acha que vai ser que nem quando a gente, antes de nascer, você lembra onde você estava antes de nascer? Você lembra onde você estava as palavras em claras? 1902? Não. Apagou. Mas lá em 60 eu estava no escroto do meu pai. Então, a vida é isso que nós estamos vivendo aqui, né? As religiões são bem vistas. Sabe que no Brasil nós temos mais de 20 religiões? Impressionante, né? Impressionante. E cada uma falando uma coisa, se bem que tem uma vantagem. Todas as religiões falam de boas ações, né? Não tem nenhuma religião que prega o mal. Então eu acho interessante existirem essas religiões. Sim. Porque elas ajudam a pessoa não só a ser uma pessoa boa, né, porque ela tem medo de ir para o inferno, como também de você procurar ajudar os outros. Então a gente vai levando uma vida melhor. Agora, a gente precisa entender que realmente a vida é isso aí. Infelizmente hoje não vai... dificilmente você chega nos 100 anos, mas dizem que daqui a alguns anos vai ser comum a pessoa chegar aos 120, 130 anos. Enfim, vai ter mais tempinho a mais aí para viver. Mas o importante é você estar sempre com uma meta. Sempre estou perseguindo essa meta. Por quê? Porque o momento de satisfação, ele só surge quando você cumpre uma meta. Você, desde arrumar uma namorada, desde casar, desde ver o teu time campeão, desde conseguir dar uma palestra, desde conseguir fazer uma empresa dar um baita lucro, desde você ser elogiado. Isso aí. Porque se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Vamos voltar no tema da religião, né? Moisés fez os 10 mandamentos, né? E o Ernesto fez os 10 princípios de qualidade de vida. Fala um pouquinho pra gente desses princípios, porque eu já te conheço há muitos anos, desde 2011, e realmente são princípios muito simples, mas eles têm um fundo de verdade tão grande, né? São muito legais. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que está assistindo sobre os princípios, né? Que você chama de princípios honestos. A minha formação religiosa também é curiosa, porque meu pai é refugiado alemão, na época de Hitler, então a minha família é toda judia. Mas meu pai era uma pessoa muito prática, então ele resolveu se converter para o catolicismo, porque aqui no Brasil é um país católico. E aí, eu sou católico. Sigo, na infância não faltava missa de jeito nenhum, mas hoje eu prego mais a forma como você vive aqui na Terra. Boa. Quer dizer, seguindo exatamente esses princípios de qualidade de vida, de honestidade. Então, os 10 princípios honestos não visam substituir os 10 mandamentos da Igreja Católica. Foi só uma brincadeira. Mas atividade física todos os dias, ter amigos, evitar os inimigos, ter sempre o que fazer. Alimentação orgânica, equilibrada, né? Alimentação, dormir o suficiente, isso. Né, fazer esporte e principalmente atingir as metas estabelecidas, que é o 10º princípio. Quer dizer, está sempre procurando alguma meta, fazendo alguma meta. Então,
No momento que você cumpre a meta, ou no momento que aquela meta deixa de ser uma coisa importante para você, agradável para você, estabeleça outra. É isso aí. E não necessariamente precisa ser sempre no trabalho. Pode ser uma boa ação que você vai fazer, pode ser uma viagem que você quer fazer, quer dizer, você quer fazer alguma coisa. Porque quando você tem uma meta, você tem uma tem motivação, né? Você tem algo de interesse, você tem motivação para acordar e correr atrás, né? Ernesto, nós temos mais 5 minutos, a produção está dizendo mais 5 minutos. O que você gostaria de falar assim, sobre as suas empresas, o que você tem, seus negócios, dar algum recado, algum conselho para o empreendedor novo que está com certeza muito atento nessa conversa? Fica à vontade e obrigado por ter vindo aqui no ImpulseCast. A gente está vivendo um momento de fortes mudanças na parte da tecnologia, né? Hoje, com o celular, é tudo automático, com a internet, a comunicação é imediata, você está sempre ligado ao mundo todo. Então, todo esse processo você tem que acompanhar. Então, estudar muito, mas não só isso. Procure gostar de alguma coisa, de uma tecnologia, de um trabalho, de uma coisa que vai exigir que você crie. Você tem que estar sempre pensando como fazer aquilo melhor. Quer dizer, tendo sempre uma tarefa. Muito bom. Sempre um processo. Muito bom. Obrigado, Ernesto, mais uma vez por essa aula aqui. Quem quiser entrar em contato com o Ernesto, entra no site dele pessoal, que é o Ernesto Haberkorn, com H e K, haberkorn.com.br. Espero que tenha embaixo aí, colocado aí, acessa. Ele tem o podcast e é um podcast muito legal que ele faz. E agradecer vocês terem ficado até agora aqui na nossa entrevista e até a próxima. Obrigado, Ernesto. Só mais duas coisas. Diga. No site tem um livrinho Dicas de Como Chegar Lá, em que eu resumo todo esse processo de educação que você deve seguir. E o Ernesto Responde, que agora é tudo no YouTube. Toda quinta-feira à noite, às 19 horas, é lançado um novo vídeo, mas todos os vídeos anteriores estão lá e você pode assistir. Inclusive, só dando uma dica, lá no YouTube você escreve Ernesto Responde, já sai direto no canal dele. Direto. Ernesto, obrigado, muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal.